Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para prepararmos, um subsídio para auxiliar aí os nossos queridos professores, da Escola Bíblica Dominical. E hoje, nós estaremos estudando a, a lição de número 5, que fala sobre a importância do jejum na vida do discípulo de Cristo, né? E essa pré-aula, como de costume, ela não tem como objetivo ela não tem como objetivo substituir, a revista, ou fazer comentários, idênticos ao da revista, mas tem como objetivo ajudar o professor a compreender a lógica interna, a progressão pedagógica e o conteúdo teológico da lição, para que a ministração não se limite, à explicação do que é o jejum, mas conduza a classe a entender por que o jejum é uma disciplina espiritual indispensável ao discipulado cristão, né? O propósito central desta pré-aula é evitar dois extremos, né? Qual seria o primeiro? O jejum como um ritual vazio ou uma prática mecânica. Isso seria um extremo, e esse é o primeiro extremo que nós queremos evitar nesta pré-aula, né? O segundo extremo seria o jejum como barganha espiritual ou instrumento de manipulação divina. Então, nós iremos conduzir esta pré-aula, e temos aqui como objetivos evitar esses dois extremos: jejum como ritual vazio ou uma prática mecânica, e o jejum como barganha espiritual ou um instrumento de manipulação divina. Então, nós iremos trilhar por esse caminho, evitando esses dois extremos, né? A lição ela conduz o aluno a perceber que o jejum é uma expressão concreta de dependência, consagração e busca por comunhão profunda com Deus. Então a lição ela caminha nesse trilho. Conteúdo central, A lição ela ensina que o jejum bíblico é uma disciplina espiritual, histórica, cristocêntrica e relacional. Se nós observarmos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós encontraremos fundamento bíblico, e veremos que essa disciplina, que o jejum é uma disciplina espiritual, histórica, cristocêntrica e relacional, que visa alinhar o coração humano à vontade de Deus, fortalecer a vida espiritual e aprofundar a comunhão com o Senhor. A estrutura dessa lição, a estrutura pedagógica desta lição, segue uma progressão clara, Primeiro, compreender o jejum, partindo aí da sua definição, do sentido, fundamento bíblico, e depois a convicção, na eficácia do jejum, na eficácia da oração, melhor dizendo, porque orar funciona. E por último, oração e avivamento. Então, impacto coletivo e eclesiológico. Então, essa é a progressão aí clara da revista. Compreender o jejum, convicção na eficácia da oração, oração e avivamento, Ou seja, do conceito à prática, da prática ao impacto espiritual comunitário, Então, esta é a progressão, Recapitulando, partindo do entendimento do conceito de jejum, depois partindo do conceito à prática, e depois da prática ao impacto espiritual e comunitário, Aqui o professor ele deve enfatizar o quê? Que a lição não visa prescrever regras alimentares, mas formar consciência espiritual. Irmãos, este deve ser o nosso objetivo, de formar uma consciência espiritual acerca do jejum, a compreensão correta acerca do jejum, e não se limitar a prescrever aí regras alimentares, mas despertar ou formar uma consciência espiritual na nossa classe,
evitar apresentar o jejum como técnica de obtenção de bênçãos, né. Às vezes as pessoas elas se limitam, né, a ensinar que o jejum é uma técnica para obter bênçãos. Irmãos, cada caso é um caso e nós vamos ter inúmeros testemunhos de irmãos que por fazerem votos com o Senhor, eles obtiveram bênçãos a partir do jejum, mas cada caso é um caso e nós não podemos, eh, deixar que as experiências, né, dos nossos irmãos torne-se em um dogma para a igreja ou como um ensinamento basilar da igreja, né. Isso não é coerente, isso não é correto, né, mas nós precisamos ensinar, né, e apresentar que o jejum, eh evitar, né, ensinar que o jejum é uma técnica de obtenção de bênçãos, né. Esse momento ele prepara a classe para compreender o jejum como disciplina de alinhamento interior e não um mecanismo de troca com Deus. Irmãos, nós vamos ver, né, no decorrer da lição, que o jejum ele tem como objetivo fazer com que nós tenhamos um alinhamento interior, né? Trabalha no nosso eu, trabalha na nossa natureza, né? Mortifica a nossa carne e fortalece, né, a, o nosso lado espiritual, fortalece o nosso homem interior, né? E não é um mecanismo de troca com Deus. Precisamos evitar esse entendimento e fortalecer a compreensão correta do que é o jejum e para qual é o seu objetivo, né? Qual a sua funcionalidade na vida do cristão. Então, partindo da introdução, o jejum, né, na vida de Jesus e da igreja, a introdução ela estabelece o fundamento cristológico e bíblico do jejum. Jesus não apenas praticou o jejum, mas ensinou sua forma correta, né? Além disso, a Escritura mostra o jejum presente ao longo de toda a história da redenção, desde o Antigo Testamento até a igreja primitiva, né? Então, o jejum, ele se insere no campo da espiritualidade bíblica disciplinada, não do ascetismo místico, nem do ritualismo religioso. Trata-se de uma prática que submete o corpo ao governo do espírito, sem negar sua dignidade. Então, aqui o professor ele deve enfatizar que o jejum não nasce de tradição humana, mas da revelação bíblica, ou seja, o jejum está embasado biblicamente. Evite iniciar com testemunhos pessoais. Comece estabelecendo base bíblica e teológica. Irmãos, este é o melhor caminho, né? Como eu disse no início, nós não iremos dispensar os testemunhos, né, ou as experiências que os nossos irmãos ou até mesmo nós já tivemos com relação ao jejum. Mas é correto e coerente nós começarmos com base bíblica, né? Fundamente biblicamente acerca do jejum, base bíblica, base teológica, né? Deve ser o nosso ponto de partida, base bíblica e teológica, né? E este ponto ele prepara a classe para entender que o jejum é parte do discipulado cristão e não prática opcional para crentes mais espirituais, né? Isso aqui nós devemos deixar muito claro para a nossa sala de aula, que o jejum faz parte do discipulado cristão. O jejum faz parte da vida da igreja, da vida do discípulo de Cristo. O jejum, ele não é uma prática opcional, né, que é destinada somente aos mais espirituais. Não, todo o corpo de Cristo deve participar, né, e deve ter como parte da sua vida espiritual e cristã a prática do jejum. Então, partindo para o próximo tópico, né, para o tópico de número 1, compreendendo o jejum, né, esse tópico ele estabelece o que? Os fundamentos conceituais, bíblicos e espirituais do jejum, evitando interpretações distorcidas, extremismos e práticas vazias, né? Esse tópico ele responde à pergunta:
Esse tópico ele responde uma pergunta. E qual é a pergunta que este tópico responde? Responde o que é, né, por que existe e como deve ser entendido o jejum bíblico. Essa é a pergunta que o tópico responde. O que é, por que existe e como deve ser entendido o jejum bíblico, né? É o próximo tópico, o jejum bíblico. O jejum bíblico consiste na abstinência voluntária de alimento por um período determinado. Então, o que é o jejum, irmãos? É a abstinência de alimento, né? Devemos tomar muito cuidado e provavelmente isso vai ser uma grande polêmica em sala de aula, né? Vai ser assunto que vai ser polemizado talvez em sala de aula, né? O que que deve ser jejuado, qual o tipo de alimento que deve ser jejuado, né? Algumas pessoas eh, algumas igrejas, né, neopentecostais, né, têm práticas, né, de jejuar chocolate, de jejuar refrigerante, de jejuar alface, né, de fazer rede jejum de rede social e inúmeros tipos de jejuns aí que são aí ensinados em igrejas de cunho neopentecostal. Mas nós devemos tomar um certo cuidado, né, e devemos voltar sempre para as escrituras, por isso nós devemos ter base bíblica e teológica, né, porque é claramente evidenciado nas escrituras que o jejum, ele é uma prática de abstenção alimentar, né. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um exame médico, né, uma avaliação clínica, né, a orientação médica é que nós fazemos é que nós venhamos a estar em jejum. E a orientação médica quando fala de jejum, ele fala de abstenção alimentar, né. Não fala de abstenção de um determinado alimento, mas ele fala de abstenção alimentar por completa, né. Então, devemos tomar cuidado e orientar de forma clara, né, evitando polêmicas, obviamente, né, mas mostrando claro biblicamente o que de fato é o jejum. Então, o jejum bíblico ele consiste na abstenção voluntária de alimento por um período determinado com finalidade espiritual. Qual a finalidade? Espiritual. Humilhação diante de Deus, né? Arrependimento, consagração, busca por direção e fortalecimento espiritual, né? Como está lá em Joel 2:12. A argumentação teológica central aqui que nós podemos partir é o que? O jejum é um ato simbólico e espiritual que expressa algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, reconhecimento da própria fragilidade. Vou repetir, o jejum é um ato simbólico e espiritual que expressa. Expressa o quê? Reconhecimento da própria fragilidade. Segundo, submissão da carne ao espírito. E terceiro, dependência radical de Deus, né? Então, ele ensina que a vida não se sustenta apenas de recursos naturais, mas fundamentalmente da presença e da direção divina. Aqui, irmãos, o professor, ele deve, né, ou ele pode enfatizar que o jejum, ele não é uma barganha espiritual, como já mencionado aqui anteriormente. O jejum não é uma barganha espiritual. Evite apresentar o jejum como um mecanismo para forçar Deus a agir. Irmãos, isso aqui é um perigo muito grande, né? E que em algumas denominações é difundido isso, né? E traz, né? Esse ensinamento, às vezes camuflado, às vezes muito bem revelado, né? Em alguns ensinamentos, de que o jejum é um mecanismo para forçar Deus a agir em nosso favor. Irmãos, tome muito cuidado com isso, né? De ensinar que o jejum é um mecanismo para fazer com que Deus haja em nosso favor, né? O jejum, ele é para trabalhar o nosso interior, o nosso ser, fortalecimento espiritual, humilhação interior, né? E humilhação pessoal diante de Deus, né? Mostrando a nossa pequenez, a nossa miserabilidade, a nossa fragilidade diante do Senhor. Então, é mais para trabalhar em nós do que para forçar Deus a agir em nosso favor. Esse ponto ele prepara o que? O aluno para compreender o jejum como um ato de rendição e não de manipulação espiritual, né? Então, esse ponto deve ficar bem amarrado, né? eh, para o professor ali transmitir com coerência para a sua sala de aula, né.
O próximo tópico vai trabalhar o perigo da religiosidade exterior. Jesus ele critica os jejuns feitos para autopromoção religiosa. Irmãos, que é importante. Jesus ele critica os jejuns feitos para autopromoção, né? Promoção religiosa. Onde é que está isso? Lá em Mateus 6, no versículos 16 ao 18, né? O problema, ele não está na prática do jejum, mas na motivação do coração. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande quando lidamos com questões bíblicas, com questões teológicas, com ensinamentos da palavra de Deus, porque precisamos deixar as coisas muito claras e muito bem fundamentadas biblicamente, né? Qual é o problema? O problema não é o jejum, mas muitas vezes o problema está na motivação do coração. E a motivação, ela conta. A motivação do coração, a intenção do nosso coração, ela conta muito, né? E nós devemos tomar cuidado com isso. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus, no Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, e essa mesma palavra tem o poder de discernir entre os pensamentos, né? Discernir entre o que há em nosso coração, né? Então, há a necessidade de nós nos policiarmos e ensinarmos corretamente que devemos ter uma motivação correta ao fazermos o jejum. Tudo que vamos fazer para o Senhor deve ser feito com uma motivação correta, deve ter uma motivação coerente, né, e sincera diante de Deus. Então, devemos tomar um cuidado para não ensinarmos ou para que os nossos alunos não venham estar praticando o jejum, mas praticando ele com uma motivação errada no coração, né? Aqui surge uma distinção essencial, né? Qual a distinção que aparece aqui? Espiritualidade autêntica, né, é diferente de performance religiosa, né? Irmãos, isso aqui é muito importante, essa lição aqui ela é muito rica, né? E podemos aqui explorar, né, esses temas e mostrar para os nossos alunos, né, que há uma diferença entre uma espiritualidade autêntica e uma performance religiosa, que são coisas completamente diferentes, né? As pessoas que usam ali, por exemplo, uma barganha, né, o jejum como barganha, como mecanismo para alcançar as coisas de Deus, às vezes ele está ali fazendo uma performance religiosa e ele não é um crente genuíno, né? Não é um cristão genuíno, ele está apenas barganhando com Deus, ele está apenas buscando um mecanismo para barganhar com Deus. Irmãos, isso é muito perigoso. Devemos deixar isso muito claro para os nossos alunos, para a nossa classe, que existe uma grande diferença entre uma espiritualidade autêntica e a performance religiosa. O jejum que busca reconhecimento humano perde sua natureza espiritual e se transforma em um teatro religioso. Irmãos, isso vale tanto para um jejum quanto para, por exemplo, uma oração, que às vezes é algo vazio, que só tem palavras bonitas e não passa de uma performance religiosa que termina em um teatro religioso, né? Nós devemos tomar muito cuidado. E não somente o jejum e oração, mas qualquer coisa que envolva, né, a obra do Senhor deve ser tomado um cuidado muito grande para se fazer, para não tornar-se em uma performance religiosa, para não tornar-se em um teatro religioso, para não tornar-se em algo que é feito com uma motivação completamente errada ou completamente equivocada. Devemos tomar cuidado. Deixe claro para a sua sala que é diferente uma espiritualidade autêntica de uma performance religiosa. O jejum, que busca reconhecimento humano, perde sua natureza espiritual e se transforma em um teatro religioso. A orientação ao professor, né? Aqui o professor ele deve enfatizar que Deus observa a intenção, não apenas o ato, né? Irmãos, não é somente o ato que está em consideração, mas a motivação, a intenção também está sendo observada, né? Aqui nós precisamos evitar, né, por exemplo, o moralismo, né? Destacar, né, o princípio da sinceridade espiritual, né? Não seja um professor que ensina apenas moralidade, mas destaque, irmãos, aqui a sinceridade espiritual, né, para os seus alunos. Esse ponto ele prepara o aluno
para avaliar suas próprias motivações diante de Deus, né. Leve a sua classe, leve os seus alunos a refletir acerca das motivações, né, as suas próprias motivações, né. Às vezes as pessoas gostam de avaliar as motivações dos outros, né, mas leve a sua classe a uma reflexão profunda e interior, a examinar-se a si mesmo e avaliar suas próprias motivações diante de Deus, né. Avançando para o próximo tópico, a convicção da eficácia da oração, que é o tópico de número 2, né. Esse tópico, ele conecta, né, o jejum à confiança na oração, mostrando que jejuar sem crer com o agir de Deus, esvazia a prática, né. Esse tópico aqui ele responde o quê? Por que orar e jejuar fazem sentido na fé cristã? Então, esse tópico 2 responde essa pergunta: por que orar e jejuar fazem sentido na fé cristã? Avançando para o próximo tópico, Deus está atento ao cristão que ora, né? A oração, né, Jesus ele ensina que Deus se importa com o coração de quem ora e responde conforme a sua perfeita vontade, né. A base bíblica é Hebreus 11:6, né. A oração eficaz não se fundamenta em técnicas retóricas, eu já falei isso anteriormente, mas na relação filial entre pai e filho, né. Às vezes as pessoas elas acham que oração é colocar diante de Deus ali uma lista de petições, né. Eu vou falar sobre oração, obviamente que a lição ela gira em torno do jejum, mas pegando um gancho aqui, falando acerca de oração, algumas pessoas acham que a oração é apresentar a Deus uma lista de petições, né. "Ó Deus, aqui está todos os meus desejos, aqui está todos os meus pedidos, veja aí o que que o Senhor pode fazer por mim aí, com essa lista". Mas a oração, assim como o jejum, a oração ela é um relacionamento entre Deus e o homem, entre pai e filho, é uma relação filial entre pai e filho. Deus responde não porque somos insistentes, mas porque ele é gracioso. Todas as respostas que nós obtivemos de Deus, não é por causa da nossa oração que é forte, não é por causa da nossa oração que é boa, não é por causa da nossa performance que é boa, né? Não é por causa da nossa oratória, não é por causa da nossa técnica vocal, não, é simplesmente por causa da graça de Deus. Deus responde porque ele é um Deus gracioso, né? Ele responde aos seus, né? Eh, Aqui, professor, nesse tópico, enfatize que a oração não é negociação, mas relacionamento, né? Novamente, a oração não é negociação. A oração não é colocar diante de Deus uma lista de pedidos. Oração é relacionamento. Falar com Deus é relacionar-se com Deus, né. Evite discursos triunfalistas. Destaque a soberania divina na resposta. Deus ele é soberano, ele responde como, quando e como ele quiser, né. Este ponto ele prepara o aluno para compreender que a confiança precede o milagre, né. Tópico 2:2, o Pai conhece nossas necessidades. Jesus ele ensina que Deus conhece nossa necessidade antes mesmo de pedirmos, tá em Mateus 6:8. Esse ensino ele combate duas distorções que aparecem. Primeiro, a oração mecânica e a oração mágica, né, que foi a que eu já mencionei anteriormente, né. Então esse tópico aqui de desfaz e combate essas duas distorções, né, por quê? A oração ela não pode ser mecânica, não pode ser mecanizada, não pode ser oração, decorada, né, aquela coisa ritualística, né, que só tem palavras, mas não tem sentimentos, não há expressão, não há, intenção, né. A oração ela não pode ser mecânica, a oração não pode ser mecanizada, né. Quando nós dialogamos com as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso diálogo ele não é mecânico, o nosso diálogo ele não é, padronizado, né, linguisticamente, mas ele é relacional, ele é expresso por sentimentos, por afeto, por amor, por carinho, por dependência, por bondade, é recheado de muitas coisas que fazem com que o diálogo torne-se um diálogo relacional
produtivo. Então, com Deus não é diferente. Então, a oração com Deus, ela não pode ser mecânica e ela também não pode ser uma oração mágica, né? Não podemos tratar a oração como uma mera oportunidade ou um momento de pedirmos a Deus para que realize os nossos desejos, né? Deus, ele não é o gênio da lâmpada, onde nós esfregamos quando nós temos determinadas necessidades. Deus, ele não pode ser buscado somente quando temos necessidades, né? Deus deve ser buscado constantemente. Devemos invocá-lo enquanto ele está perto. Devemos clamar a ele enquanto ainda podemos e sempre que podemos, constantemente, diariamente. Nós devemos nos relacionar com Deus diariamente. Se relacionando com ele diariamente, a oração não é mecânica e ela também não se torna em um mecanismo mágico de petição, né. A oração cristã é expressa de comunhão e não meio de informação para Deus, né. Às vezes a oração parece que ela se torna em um meio de informarmos a Deus daquilo que precisamos, né. E a oração não pode ser um meio de informação para Deus, né. Aqui o professor, ele deve enfatizar que oramos para nos alinhar à vontade de Deus, e não para informá-lo das nossas necessidades, né. E também não oramos para alinharmos Deus aos nossos propósitos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós oramos para nós nos alinharmos à vontade de Deus. Precisamos também evitar, né, evite tratar a oração como uma fórmula de resultados automáticos, né? E não é. E esse ponto aqui desse tópico, ele prepara o aluno para desenvolver vida devocional madura, né? Avançando para o próximo tópico, né, tópico 3, oração e avivamento. Este ponto, ele amplia, né, a visão individual para a dimensão coletiva da oração e do jejum, mostrando seu impacto sobre a igreja. Que é interessante, irmãos, né? Partindo para o tópico final, que é o último tópico, vai nos mostrando que o jejum e a oração têm dimensões coletivas, têm impacto maior, né? Porque não está limitado somente a nós, não é somente o indivíduo que ora, o indivíduo que jejua, que é beneficiado, mas se ele vive em comunidade, a comunidade também é impactada, né? Também é beneficiada. Eh, e esse tópico, ele responde: qual o papel do jejum na saúde espiritual da igreja, né? É uma pergunta, né? Você pode até fazer essa pergunta para a sua classe, né, questioná-los, né, e ver a opinião de cada um, ver o ponto, né, de cada um e também avaliar ali a espiritualidade da igreja, o entendimento correto que ela tem acerca do jejum, né. Então, esse tópico responde: qual o papel do jejum na saúde espiritual da igreja? Avançando para o tópico 3.1, a falta de oração leva ao esfriamento espiritual, né. A ausência de oração gera frieza espiritual, formalismo e distanciamento de Deus, né. Eh, Sem oração, irmãos, a fé se torna intelectualizada, a espiritualidade, ela se torna um ritual e a igreja perde sensibilidade espiritual. Irmãos, vou repetir. A ausência de oração gera frieza espiritual, formalismo e distanciamento de Deus. Com isso, há 3 impactos aqui. Talvez nós poderíamos enumerar muitos outros impactos que são gerados na igreja, mas vou numerar aqui apenas 3. Primeiro, a fé se torna intelectualizada, a espiritualidade se torna inútil e a igreja perde sensibilidade espiritual, né. Avançando, aqui o professor, ele deve enfatizar que crises espirituais geralmente nasce da negligência devocional. Irmãos, precisamos ensinar, né, os nossos alunos a terem um hábito, né, de praticarem e de terem uma vida devocional. Algumas pessoas, eles têm o hábito, né, ainda mais nos dias de hoje, né, que a vida é tão corrida, muitos afazeres, trabalho, casa,
para cuidar, filhos, né, muitas demandas, estudos, né. Então há uma imensidão de atividades durante uma rotina diária, né, e o devocional ele acaba ficando por último, ou ele nem entra na lista de afazeres do dia. Então motive, né, e inspire os seus alunos a terem uma vida devocional, de oração, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra de Deus, né, refletir sobre aquilo que lê, né. Eh, Sem uma vida devocional, nós teremos crises espirituais, né. Evite acusações, conduza a classe à autorreflexão espiritual, né. Irmãos, essa lição é uma oportunidade muito grande de fazermos com que a nossa classe reflita acerca da sua espiritualidade, acerca da sua própria saúde espiritual, né. E este ponto, esse tópico, ele prepara o aluno para compreender a urgência da restauração espiritual. O próximo tópico fala acerca da religiosidade vazia. A prática religiosa sem comunhão verdadeira resulta em formalismo estéril. Deus não busca ritos, mas corações quebrantados, né, corações quebrantados. Avivamento nasce quando há retorno sincero à presença de Deus. Algumas pessoas buscam aí, né, querem avivamento, clamam por avivamento, oram por avivamento, né, perguntam por que não há avivamento, né, mas eles se esquecem de que o avivamento, ele nasce quando há um retorno sincero à presença de Deus, né. Crônicas vai nos orientar, né, que se o meu povo que se humilhar, né, que chama pelo nome, pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, né, ele nos ouvirá do céu. Então há uma necessidade de um retorno sincero ao Senhor. Aqui, professor, enfatize que a atividade religiosa, ela não substitui comunhão espiritual. Irmãos, é muito comum nós vermos, né, em algumas igrejas que os irmãos eles se envolvem em atividade religiosa. E isso é bom, é ótimo, né? Trabalhar para o Senhor é uma determinada atividade na igreja. Está envolvido em atividades religiosas, mas devemos lembrá-los que a atividade religiosa ela não substitui uma comunhão espiritual. Tem pessoas que estão envolvidas com a obra, mas não se relacionam e não se comunicam com o Deus da obra. Então, há uma necessidade de comunhão espiritual. E lembrarmos a nossa classe que a atividade religiosa ela não substitui a comunhão espiritual. Evite críticas, né, institucionais, destaque a renovação interior, né. Não perca tempo, né, criticando instituições, né. Não, destaque a renovação interior, a necessidade, né. E este ponto ele vai preparar o aluno para desejar, né, uma vida espiritual autêntica, né. Irmãos, até aqui nós vamos ver que há uma condução da lição em levar o aluno, né, ou nós mesmos também, a buscar uma vida espiritual autêntica, fazer uma autoanálise, uma reflexão, né, e vermos que há essa necessidade de uma renovação espiritual e buscar uma vida espiritual autêntica diante do Senhor. Partindo para o último tópico, o avivamento vem da perseverança, né. Avivamento é fruto melhor, o avivamento não nasce de eventos pontuais, mas da perseverança em oração e consagração. Leia Lucas 18, a partir do verso 1. Avivamento ele é fruto de relacionamento contínuo com Deus, não de experiências esporádicas, né. Então, irmãos, é por isso que há necessidade de busca constante do Senhor, e não em determinados momentos, e não em somente datas específicas ou eventos programados, mas uma busca diária, constante. O avivamento é fruto de relacionamento contínuo com Deus e não de experiências esporádicas. Aqui, o professor ele deve enfatizar que constância gera profundidade espiritual. Constância, né? Um passo de cada vez, mas sem parar, todos os dias, constantemente, né? Devemos ser constantes, né? Devemos ser constantes. Aqui o professor deve enfatizar essa constância.
porque essa constância vai gerar profundidade espiritual, né. Destaque a disciplina espiritual contínua. Então devemos ser disciplinados, devemos buscar essa constância, né. E este ponto aqui, ele fecha a progressão, da lição, mostrando que oração e jejum sustentam a vitalidade da fé cristã. A nossa fé cristã, ela não se sustenta, ou não progride, ou não avança, se nós não estivermos ali, embasados, alicerçados, obviamente, em Cristo, né, mas também temos uma vida de oração e jejum, né, porque é isso que vai nos sustentar, que vai sustentar a vitalidade da nossa fé, da fé cristã. E para nós concluirmos aqui, né, o professor, ele deve reforçar que o jejum é expressão de dependência. Irmãos, finalize, né, com essa orientação. Jejum é expressão de dependência e não instrumento de barganha. Isso deve ficar claro para nossos alunos, irmãos. O jejum é expressão de dependência e não instrumento de barganha, né? Evite encerrar, né, a aula em tom de obrigação, né, mas finalize com um convite espiritual à consagração voluntária, né. É mais didático, é mais eficaz, né, nós finalizarmos a lição fazendo esse convite, fazendo esse despertamento espiritual, convidando, né, nossos alunos a uma consagração voluntária, né, sem aquele peso, né, da obrigatoriedade ou peso da obrigação, mas mostrando ao longo de toda a lição a necessidade, né. E ao final eles irão, ser, conduzidos, de forma clara a essa consagração voluntária, né. E por último, eh, feche, né, faça um fechamento, ajude ao aluno a sair despertado, né, motive, né, o seu aluno a buscar essa vida autêntica, essa vida espiritual, né. Fechando aí essa lição acerca do jejum, né, uma lição muito importante e que trouxe aí muitos ensinamentos para a nossa vida. Meu irmão, eu vou ficando por aqui, né. Essa foi a nossa lição, a nossa pré-aula. Espero que esses subsídios lhe auxiliem de alguma forma, lhe ajude. Deixa aqui nos comentários, né, os pontos em que chamou mais a sua atenção, os ensinamentos que ficaram cravados aí no seu coração e que você irá transmitir para a sua sala de aula, né. Se esse conteúdo ele foi eficaz e foi útil para a sua vida, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, também não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber as próximas lições, né, e outros ensinamentos que estaremos compartilhando aqui, por meio deste canal. Que Deus lhe abençoe e até a próxima, se Deus quiser.